por ser uma vasta classe, nós temos uma classificação. Olha só, sempre nós olhamos duplas, tá? Salvo aqui o coletivo. A gente coloca o coletivo aqui próximo destes, mas a gente coloca duplas para poder verificar essa classificação. Só antes de começarmos, eu falei, né? Nome de pessoas, Cecília, objetos, caneta, lugares, São Paulo, sentimento, amor. Então, substantivo é isso daí. O substantivo, ele pode ser próprio ou comum. Então, nós observamos as duplas. Por quê? Porque uma mesma palavra pode ser de mais de uma classificação. Eu posso pegar uma palavra e ela ser comum, primitiva, simples. Então, não é fixo em uma classe, em uma classificação, ok? Então, vamos lá, ó. Substantivo próprio refere-se ao ser específico. Então, vamos lá. Dentre todas as meninas, nós temos Clarissa. Então, Clarissa, substantivo próprio. Todas as cidades, nós temos São Paulo. São Paulo, um substantivo próprio, ok? E o substantivo próprio inicia-se com a letra maiúscula. O substantivo comum dá uma ideia geral, uma ideia, igual eu falei, Clarissa, menina, substantivo comum, cidade, substantivo comum, caneta, folha, tudo isso daí. Coletivo é um conjunto de seres da mesma espécie. Então, alcateia, um conjunto de lobos, constelação, biblioteca, tem uma lista aí vasta para coletivos. Então, próprio ou comum. Primitivo ou derivado, né? Então, vamos fazer a duplinha, assim. Aqui, ó, a palavra pode ser primitiva ou derivada. Primitivo não provém de outras palavras. Ela é a primeira. Então, eu tenho papel, fogo, pedra, palavras primitivas. E as derivadas provêm de outras palavras. Papel, papelaria. Pedra, pedreiro. Fogo, fogueira. Ter essa noção aqui de primitivo e derivado nos ajuda até na ortografia. Por quê? Porque aqui eu tenho uma família de palavras. Então, se você tem dúvida na escrita de alguma palavra, você pode procurar a palavra primitiva que deu origem àquela que você está em dúvida. Se ela escreve, vamos supor, você está em dúvida se é com J ou com G. Se escreve com J, então, se a primitiva escreve com J, então a derivada também será com J, ok? Essa noção de primitivo e derivado ajuda no quesito ortografia também. E nós temos outra dupla. Simples ou composto. Uma palavra pode ser simples se ela tiver só um radical. E aqui nós temos que ter cuidado para nós não confundirmos com prefixo. É uma palavra, é um radical que tem sentido. Por exemplo, a palavra doce. E o composto, né? O substantivo composto tem mais de um radical. Então, algodão doce, ok? Eu tenho um substantivo simples. Se eu pego a palavra algodão doce, existe a palavra algodão e existe a palavra doce. E aí o composto ficou algodão doce. Então aqui não é questão de prefixo, e sim de radical. Um radical e o outro radical, ok? Vamos lá. E aqui esse concreto e abstrato é muito curioso porque as pessoas colocam um medo nisso daqui que é muito simples, não precisa desse medo. Então, o substantivo é concreto ou abstrato? Depende. Concreto tem existência própria, não precisa de outro ser para existir. Como, por exemplo, Deus. Deus é um substantivo concreto.
fada, saci. Por que eu estou falando, né? Fada, saci. Ah, mas é do imaginário, mas ele tem existência própria. Você consegue visualizar ali uma fada, se eu te pedir. Então, caneta, blusa, substantivo concreto. Abstrato depende de outros seres para existir. Então, os sentimentos são substantivos abstratos, como esperança, como amor. Como que nós representamos o amor? Por meio de um coração. Então, aquilo ali é um coração, mas simboliza o amor. Para que exista o amor, a esperança, eu preciso que alguém sinta isso para que tenha existência. Então, abstrato depende de outros seres para existir, ok?